sobre o tema hoje, muito importante, né? Como Esther chegou ao posto de rainha, né? Qual foi a principal ferramenta que ela usou para chegar nesse posto? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Mas eu tô vendo que entrou alguém aí, eu peço que vocês... Pessoal, que vocês que estão aí, além de interagirem com a gente, comente de onde você é, além de fazer perguntas e comentar aqui sobre o assunto, eu peço também que vocês compartilhem com pessoas, marquem pessoas e que vocês apertem o coraçãozinho, ok? Por favor, não deixem de apertar o coraçãozinho se vocês estiverem gostando, porque isso é muito importante para que a própria rede social, o Instagram, considere, então, esta live relevante, ok? Vamos lá, então, vamos fazer uma oração, Monique, para iniciar? Faço sim. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, neste momento nós te pedimos que o Senhor venha derramar bênção sobre nossas vidas, sobre todos que estão assistindo essa live ou que irão assistir posteriormente. Que o Senhor conduza nossos passos mediante a sua palavra, que seu Espírito Santo nos encha de entendimento, discernimento, Senhor, e que cada pessoa que entre nessa live sinta a mensagem tocar no seu coração. Nós Amém. te pedimos e já te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus por isso. A Rosângela colocou, peço oração por mim. Eu sou de Sorocaba. Seja bem-vinda, Essa aí eu Rosângela. conheço, hein? Conhece, né? Ela chegou primeiro que você, viu? Ela chegou primeiro que você. Pois é. Então, hoje a gente está com o tema 4. Nós falamos sobre outros temas, né? A gente começou a estudar desde o capítulo 1, nós já estamos no capítulo 2, já numa parte do capítulo 2. A gente já falou sobre um rei exibicionista, que foi o primeiro capítulo. Nós falamos sobre a rainha desobediente, a gente falou sobre a Vasti, né? Que também é o primeiro capítulo. E a gente falou também, começou a falar do segundo capítulo, que é um conselheiro confiável. Tudo isso, gente, que foi estudado aqui, ele está salvo no Instagram, tá bom? Essas lives estão salvas no Instagram. Então você pode ir lá resgatar e assistir, tá bom? Porque todo esse estudo vai fechar o livro de Esther. Então é bem legal. Se você quer aprender sobre o livro de Esther, se você quer conhecer o livro de Esther, se você quer saber do que está se tratando o livro de Esther, mais ainda, né? Ele vai além das letras, da literatura, né? Nós estamos abordando aqui assuntos que são dificilmente a gente extrai lendo, né? A gente tem que estudar para extrair isso que a gente está vendo aqui. E são assuntos muito interessantes. Hoje, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre o livro de Esther, o capítulo 2, tá? Do versículo 10 ao 18 a gente vai estudar, ok? Que nós colocamos como título, o tema 4, então, como título de Camponesa à Rainha. Lembrando, gente, que esse estudo é um guia do Projeto Esther, tá vendo? Ó? É um guia do Projeto Esther. O que é isso? É um projeto de evangelismo de mulheres. Ou seja, qualquer mulher do Brasil, qualquer mulher brasileira, ou até fora do Brasil, que tenha interesse de estudar a Bíblia com uma amiga, ela pode aplicar o Projeto Esther. Porque dentro desse estudo do livro de Esther, você encontra as principais doutrinas da igreja. Certo? Os principais mandamentos da Bíblia. Ou seja, você consegue dar um ótimo estudo a partir, então, do livro de Esther. Tá? Então, se você tiver mais interesse, procure no Telegram o grupo Projeto Esther. Lá vai ter todas as informações, inclusive você pode contactar lá a coordenadora do projeto, tá bom? E saber mais sobre o assunto, se você quiser, então, passar isso para alguém aí na sua cidade, tá? Nós temos todos os materiais também que podem ser transmitidos online, que pode ser entregue para vocês de forma online, PDF, tudo e tal. Tem todos os materiais, então dá para fazer um trabalho excelente, tá bom? Ou então, se for preciso, manda o material, a gente dá um jeito e manda o material para você, de alguma forma, né? Via correio, não sei. Mas contacte
o grupo do Telegram, Projeto Esther, porque lá vocês vão encontrar, então, todos os materiais, vão poder falar com a coordenadora do grupo, ok? A Edilza, certo? Então, eu gostaria, Monique, que você, sem mais rapidinho, Esther, capítulo 2, do versículo 10 ao 18. E você que está na tua casa aí, não esqueça, dê o seu coraçãozinho, você que está aí nos assistindo, dê o seu coraçãozinho, comente alguma coisa, à medida que a gente vai falando, tá bom? Marque pessoas e, principalmente, eu quero pedir para vocês que não deixe de interagir, tá bom? Vamos lá? Peguem suas Bíblias também, tá bom? Para acompanhar com a gente. Começando aqui, versículo 10. Esther, porém, não declarou o seu povo e sua parentela, porque Mordaqueu, tem outra tradução também, né? Mas na minha Bíblia está Mordaqueu, tá? Tá bom. Lhe tinha ordenado que não declarasse. E passeava Mordaqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucedia. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois de que fora feito a ela, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpria os dias de sua purificação, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, e com coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois vinha a moça ao rei, dava-se-lhe tudo quanto ela desejava para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava segundo a casa das mulheres, sob os cuidados de Saagás, camareiro do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei desejasse, e se fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abial, tio de Mordaqueu, que tomaram por sua filha, para ir com o rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Egal, camareiro do rei e guarda das mulheres. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto vinham. Assim foi levada Esther ao rei Assuero e à casa real. No 10º mês, que é o mês de Tebete, o 7º ano do seu reinado. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça, benevolência, mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real em sua cabeça, e a fez rainha no lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os príncipes e servos, e era o banquete de Esther. E deu alívio às províncias, e fez presentes segundo a generosidade do rei. Olha que legal, gente. Então, nós vimos que ali o momento em que o rei decide, então, escolher as mulheres, e então existia uma forma, na verdade, uma forma de decidir qual seria a nova rainha. E qual era essa forma? Qual era a forma de decidir qual era a nova rainha? Que atributo que tinha Esther para isso, para se tornar a nova rainha? Ela tinha que alcançar graça, né, aos olhos do rei. E a Esther, ela tinha graça e formosura, era tudo que ele queria, né? A Esther, a forma com a qual era decidido quem seria a nova rainha no lugar de Vasti era a beleza. A beleza era a forma de decidir qual era. Então, a mulher mais bonita seria a nova rainha. Ponto. Seria isso. Mas Esther era mais do que bonita, né? Ela ia além da beleza. Qual era o outro atributo? Aí você disse qual era o outro atributo, né? E a Esther, ela era especial, porque nós vimos como no comentário, como na leitura da Bíblia, nós percebemos que além de bela, Esther era o quê, gente? Eu gostaria que vocês comentassem. O que era Esther além de bela? Ela era uma mulher humilde. Ela era uma mulher com carisma, né? Ela era formosa, porque formosura ela vai além, né, da beleza.
vai muito além da sim. beleza. Então ela tinha muito mais do que um rostinho bonito. Esther era uma moça que chamava atenção, porque ela tinha outras qualidades. Quais as qualidades que vocês acham que a Esther tinha? E aí, Ô, Monique? Rose. Não, então, aqui lendo, o que dá para perceber aqui no capítulo 15 é que todas as mulheres podiam pedir o que quisessem. Então, provavelmente, todas pediam para se arrumar com a melhor roupa, colocar as melhores joias. Sim. E ela, dá para entender que ela meio que quis ir natural, com pouca coisa, para realmente transparecer o que ela era, né? Ela não pediu joias, ela não pediu nada, ela foi no natural dela. E isso chamou muito a beleza dela, a atenção do rei, né? Porque além dela se cuidar, conforme orientações que ela tinha desde pequena, devido, segundo os mandamentos, né? Ela, então, provavelmente brilhava a luz, né? A luz do Espírito Santo brilhava nela, muito provavelmente. Elas chegavam diante do rei e elas podiam pedir alguma coisa para o rei. Só que o interessante é que o texto mostra que Esther ouviu o conselho daqueles homens que cuidavam delas. Ele ouviu o conselho. A Bíblia fala que ela pediu somente o que o conselheiro dela tinha falado. Então você percebe que ela era uma mulher muito sábia, muito inteligente, né? Ela sabia muito bem planejar, né, em detalhes, cumprir aquilo que ela tinha planejado. Porque ela não desejava só, porque a maioria das mulheres ali queriam o quê? Queriam status de rainha, né? Queria a fama de rainha. E o rei sabia disso. Né? E quando ele olhou, a Rosângela está falando aqui, a sabedoria, né? Ela era inteligente. É verdade, é isso mesmo. O que chamou a atenção do rei era isso. Ela não pediu como as outras pediram. Ela era diferente, ela tinha um pensamento diferente. E aquilo cativou ele, por quê? Porque uma rainha, ela não pode só pensar no status, ela tem que pensar no povo, ela tem que ter amor pelo povo, né? Amor pelo local também. E ele percebeu isso nela, que ela era uma mulher muito além da beleza. Né? E é muito interessante isso. Ela era uma mulher agradável, né? Fala ali que todo mundo gostava dela, né? Ela passava e chamou a atenção de todo mundo, né? Todo mundo. Seja bem-vindo quem está entrando agora. Eu peço que você, a gente está estudando o livro de Esther, tá bom? E eu gostaria muito que vocês apertassem o coraçãozinho e comentassem conosco de onde você é, o que você está achando da lição, tá bom? Fique à vontade, então, para dividir conosco aqui os assuntos, tá? E interagir conosco. Então, e é interessante nesse estudo que a gente percebe que ela ficou um ano em preparação. Era a cultura ali. Para uma mulher chegar diante do rei, ela tinha que se preparar um ano, né? E ali ela tinha que fazer tudo aquilo que eles mandavam, né? Fazer todo aquele procedimento. Então, a aparência física era extremamente importante ali, né? A saúde, a pele, tudo, né? Então, ali foi designado para elas os melhores profissionais para isso, não é verdade? Ou você acha que iam colocar qualquer uma para ser qualquer profissional para cuidar da nova Sim. rainha, né? Então, Não, ela realmente deveria estar, devido aos cuidados, com o cabelo maravilhoso, pele maravilhosa, ela deveria estar toda, né, com um cheiro que onde passava ia ficando cheiro. Sem contar que é, ela deveria ser muito, sorrir para todos, né? Porque normalmente quem tem esse status se sente superior, né? Mas ela deveria, quando fala cheia, uma pessoa cheia de graça, que é uma pessoa cheia de graça? Que agradável. atende todo mundo, que olha, é agradável com todo mundo. Então, naquele ano, o único foco dela é o quê? Cuidar da saúde. E isso ia determinar o futuro dela. Então, ela tinha que pensar que aquilo determinava o futuro da vida dela. Dependia o futuro inteiro. Então, ela o que? Ela focou naquilo, em cuidar da saúde, né? E porque esse era o único meio que ela tinha de ser rainha. Aí eu pergunto para vocês, se Esther não tivesse cuidado da sua saúde como deveria durante esses anos, será que ela conseguiria esse posto? O que você acha? O que vocês acham, gente? Esther conseguiria o posto se ela não cuidasse da saúde como deveria?
Provavelmente Não, não, né? não, com certeza não. Né? Ela não Não conseguiria. enxerguei os olhos do rei. Então, Não é enxerguei os interessante, olhos do rei de graça. com certeza ela ia ser diferente das outras mulheres. Diferente. Porque ia faltar alguma coisa. Ia faltar alguma coisa. Então, ia faltar alguma coisa. Então, assim como. E isso é interessante, quando a gente faz um paralelo com a Bíblia, a gente percebe que Deus, ele também se preocupa com a nossa saúde. Desculpa, tá, gente? A nossa saúde é importante. Tem gente passando por aqui porque eu tô gravando na sala. Eu peço desculpa, tá, gente? Imagina. E, e Deus se preocupa, então, com as diretrizes, com a nossa saúde. Por isso, ele nos deu leis de saúde. Porque ele sabe que o ser humano, que com o passar do tempo, isso ia se perder. Aquela conversa que ele tinha abertamente ali, talvez com Adão e Eva, sobre o que eles deveriam ou não comer, isso ia se perder com o tempo. Porque depois do pecado, a nossa mente, o que aconteceu com a nossa mente? Ela foi cada vez mais sendo limitada. E hoje nós somos o que somos hoje. Né? Seja bem-vindo quem está entrando agora. Estamos estudando o livro de Esther, tá bom? Seja bem-vindo, Débora. Eu peço que vocês comentem, deixem seus Olá. comentários, diga de onde você é, tá bom? Nós estamos interessados em saber de onde você é, tá bom? Diga o que Débora é você minha está prima. achando. Ah, é? Seja bem-vinda, Débora. Então, quando a gente faz esse link com a Bíblia, a gente percebe que Deus se preocupa com a nossa saúde. Ele se preocupa com a nossa aparência física. E por isso ele colocou leis na Bíblia. Existem leis, existem diretrizes que fazem com que a gente tenha uma vida física melhor. Muitas vezes nós nos perdemos na nossa vida, ficamos doentes. Muitas das vezes nós ficamos doentes porque nós não olhamos para as diretrizes de Deus. Na verdade, grande parte da humanidade despreza as diretrizes de saúde da Bíblia. E infelizmente isso é um grande mal. E nós vamos falar sobre isso, porque afinal de contas, Esther nos ensina muito sobre isso. Ela nos ensina que nós precisamos seguir as regras, né? As regras, elas são importantes. Se para aquele caminho, para eu ser vitorioso, eu preciso seguir essas regras, então vamos embora? É por isso que ela sobressaiu, porque ela ouviu todos os conselhos e obedeceu. Não é verdade? Então, ela se deu bem por isso. Então, o cuidado com o nosso corpo é algo que Deus, ele se preocupa demais. E por isso, inclusive, ele deixou uma variedade imensa de alimentos saudáveis para que a gente possa, para suprir a nossa carência nutricional. E ele nos deixou o sol, né, que é grande fonte de vitamina D, que nos ajuda a absorver uma série de outros, que na verdade a vitamina D, na verdade descobriram que é um hormônio, porque a vitamina D ela vai muito além do que uma vitamina, né? E hoje ela é considerada um hormônio de tão séria que ela é. Então o sol é importantíssimo, o ar puro, gente, é muito importante. Aí a gente vê repouso, a importância do repouso, os exercícios, as atividades físicas. Né? Porque depois que nós paramos de trabalhar e vamos trabalhar como trabalhávamos antigamente, que nós produzíamos o que comíamos, né? Então, quando nós passamos a fazer isso e simplesmente ir ao supermercado, nós paramos de gastar uma série de calorias, né? Então, nós precisamos ter atividade física. Então, de uma outra forma, nós precisamos ter atividade física. Fazer atividade física. Ter uma alimentação adequada. A água é extremamente importante. Então, nós vamos falar sobre essas diretrizes, por que elas são tão importantes e onde isso se encaixa na Bíblia, tá bom? Você que entrou agora, eu peço que você comente conosco de onde você é e que você fique interagindo conosco, tá bom? Nós estamos estudando o livro de Esther, tá? Estamos no capítulo 2, tá bom? Então, eu gostaria, Monique, aqui em Gênesis 1:29, fala sobre no momento em que Deus criou o homem, ele deixou o alimento que ele gostaria que o homem comesse. Lá em Gênesis 1:29. Você poderia ler pra gente, Monique? Claro. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos
isso vos será para mantimento. Então veja, Deus ali, ele tinha dado a orientação de qual seria o alimento, a alimentação de Adão e Eva. Então, antes do pecado, Deus orientou o homem a comer o quê? Aquilo que era vivo, aquilo que a natureza produzia, não aquilo que a gente precisava matar. Né? Então, isso é de extrema importância a gente perceber, porque se Deus orientou assim antes do pecado, é porque era assim que Deus gostaria que fossem as coisas. Né? E muitas vezes a gente, na correria da vida, a gente acaba desprezando os alimentos que deveriam, que o nosso corpo espera, porque quando Deus criou o ser humano, ele criou o ser humano para ter uma alimentação dessa forma, uma alimentação natural. Né? Porque foi assim, foi para isso que Deus criou o ser humano. Né? Então, o corpo do ser humano espera isso. Mas, infelizmente, né, com o pecado, nós acabamos mudando as coisas com a falta de tempo também. Nós acabamos não seguindo essas diretrizes. Isso nos leva a grave mal. Né? E hoje nós temos visto, então, o resultado da falta de obediência às diretrizes de saúde da Bíblia. Tá? Nós temos visto aí na sociedade aí, né? Tudo que está aí, a obesidade e as doenças como diabetes, pressão alta e tudo mais, tudo, a maioria oriundo da má alimentação, infelizmente, né? Então, até mesmo depressão, porque a falta de vitamina D te causa uma certa tristeza. Às vezes a pessoa se sente deprimido, acha que tem uma depressão, e às vezes é só uma questão de regular o hormônio, ela volta a melhorar, ela tem um outro up, né? E tudo vem através da alimentação, através de pegar o sol e tudo mais, como você já disse. É verdade. Então, isso é muito sério, né? Porque Deus conhece o ser humano. Ele conhece, foi ele que criou o ser humano, né? E nós, com a nossa ingenuidade, achando que talvez Deus não esteja tão certo assim como Eva pensou, acho que Deus, não sei. Ele disse que o ser humano vai morrer se comer essa fruta, e aí ele começou a duvidar de Deus. Né? E muitas vezes nós fazemos isso. Quando nós desprezamos as diretrizes de Deus, aquilo que Deus diz para nós, que é o melhor para nós, dizemos, não, eu vou fazer do meu jeito. Não, isso só serviu para aquele povo. Peraí, gente. Aquele povo era de carne e osso como você. Tá? Você continua precisando do mesmo alimento de Adão e Eva. Tá bom? Isso não mudou, não adianta, não existe argumento para isso, ok? Então, aí eu tenho uma outra pergunta, mas e a carne? Como que surgiu então a ideia de se comer a carne? Vocês sabem, gente? Comenta aí, eu vou falar agora, gente. Eu vou falar, mas assim, lá em Gênesis 9, do 1 ao 4, nos fala sobre como o homem começou a comer carne, porque ele começou a comer carne. Vamos lá? Você pode ler pra gente, Monique? Gênesis 9, do 1 ao 4. Abençoou Deus a Noé e seus filhos, e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo vos virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves do céu. Tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, não comereis. Ou seja, carne crua não se comia. Mas a partir de então, tá? Depois depois do dilúvio, claro, porque se nós pensarmos no dilúvio, nós imaginamos, né? Noé, ele ficou dentro da arca por aproximadamente 1 ano, né? Então, durante esse período, não tinha sobrado nada, né? Quando ele saiu da arca, gente, não tinha nada para ele comer, a não ser carne. Então, era a única forma de alimentação. Deus estava feliz com aquilo? Não, porque inicialmente Deus tinha dado para o ser humano o que antes do pecado? O que era vivo. Não se matava para comer, não se matava nada para comer, né? Só se comia o que era vivo, né? E infelizmente,
com o dilúvio, não havia outra forma senão comer carne. Mas nós entendemos que, ainda que Deus tenha dado essas orientações, Deus, ele deu outras orientações que não foram colocadas aqui em Gênesis. E nós sabemos disso. Por que que nós sabemos que existiam carnes que Deus queria que ele comesse e carne que ele não queria que comesse? Porque quando Deus falou para colocar os animais dentro da arca, Deus havia dito separar esses animais de puros e impuros. E os puros foram colocados 7 pares. 7 pares, certo? E dos impuros, somente 1. Então veja, se os impuros foram colocados menos, era só para preservação da espécie, porque os impuros eles têm uma função na natureza, mas os que poderiam ser comidos depois eram os puros, tá? Eram os animais puros. Então, isso Deus não colocou, não falou aqui especificamente. Por quê? Porque isso já era algo que Noé conhecia. Noé jamais comeria um animal impuro. Ele jamais comeria. Então foi algo que Deus colocou para o ser humano, já sabendo que ele não comeria um impuro. Porque ele entendia muito bem o que era um animal impuro. Que a gente sabe que um animal impuro é aquele animal que se alimenta de lixos, restos. E a carne dele causa grave mal para o nosso corpo. Né? Existem toxinas nesses animais, por exemplo, o porco, algum tipo de peixe ou frutos do mar, que nós não podemos comer. Essas toxinas nos causam um grande mal, né? Então, nós precisamos entender que a Bíblia ela é perfeita. Ela tem todas as diretrizes, é só nós estudarmos. Então, nós teríamos uma vida como Deus quer. Uma vida sã, física, emocionalmente e espiritualmente, né? Os três lados do ser humano. O físico, o emocional e o espiritual. Se faltar qualquer lado, gente, não adianta. E principalmente espiritual. Se faltar o lado espiritual, se o teu lado espiritual não está bem com Deus, então significa que provavelmente as outras áreas não estarão bem, né? Então, num período de emergência... Gostaria de fazer uma ressalva aqui. Sim. Podemos também observar que com a entrada enquanto se alimentava só com o que Deus fez desde o início, a vida era mais longa. O tempo de vida começou a cair a partir do momento que começou a entrar a carne. E cada vez mais, porque daí começaram a comer muitos animais impuros. Hoje em dia a alimentação é pior ainda, então a gente vê que a média da idade do ser humano começou a decair, né? Isso. E isso é interessantíssimo, porque muitos estudiosos pensavam que quando a ciência ela evoluísse, né, no sentido de vacinas e remédios e tal, a qualidade de vida do ser humano ia aumentar drasticamente. Só que não foi assim. Por que não foi assim? Porque em contrapartida o ser humano continua desobedecendo a lei da saúde. Infelizmente, né? Então, isso é interessante, porque eu esqueci de falar disso, Monique, muito interessante, que o ser humano realmente ele tinha muito mais tempo de vida do que hoje nós temos, muito mais, em torno de 500 anos na época de Noé, né? E isso foi gradativamente caindo até o que nós vemos hoje. Inclusive, em um determinado momento, Deus ele deu um limite para a vida do ser humano, porque o ser humano peca tanto, destrói tanto, que Deus colocou 120 anos. Não dá para o ser humano viver muito. Não dá, definitivamente. Mas ainda assim, lá em Levíticos, capítulo 11, do versículo 2 ao 12, e depois o 47, não precisa ler o do 2 ao 12, tá? Só ler o 47, tá bom? Depois as pessoas que estão assistindo, elas leem, tá bom, gente? Levíticos 11, anota aí, pega a sua Bíblia, grifa aí, Levíticos 11, do 2 ao 12, tá bom? Aí, Deus então relembra sobre os animais impuros que Noé já sabia, tá bom? Aqui nós estamos em Moisés, muitos anos depois de Noé, tá bom? Mas nós percebemos que Noé já sabia sobre isso, porque Deus tinha orientado ele que entrariam animais puros e impuros. Ou seja, Noé já tinha esse conceito bem nítido na mente dele. E agora Deus então resgata para que Moisés escrevesse isso, tá bom? Então Deus resgatou isso em Levíticos
para que Moisés escrevesse. Então, 11:47 diz o quê, Monique? Só lembrando que o versículo anterior diz nome claramente, ele diz os nomes claramente, ele lista muito claro. Se você ler, você vai entender, né? Não fica nem aquela dúvida, né, Rose? Isso. Vou ler aqui o 47. Para fazer a diferença entre imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Ele está falando da lista aqui, que vem antes. Aí, antes, ele faz uma lista enorme, tá bom? De quais são os animais puros e impuros, ou seja, limpos e os impuros, tá? O que eles podiam comer e o que eles não podiam comer, tá? Moisés, então, escreveu isso, ok? E no livro de Levíticos, tá bom? Então, ali ele diz as restrições que foram feitas das carnes, ok? O que você disse é muito importante, né, Rose? Que não é para aquele tempo, porque isso já veio de Adão e Eva e foi vindo. Deus sempre lembrando, orientando, e se está na Bíblia é porque é para ser lembrado, né? Que a Bíblia a gente tem que levar ela para a nossa vida, do Velho ao Novo Testamento, não tem como separar as duas coisas. Desculpa, gente. O que a Bíblia fala sobre as bebidas alcoólicas? Porque assim, até agora a gente tá falando de alimentação. Beleza, a gente entendeu, tá? Que tem carnes puras e impuras, né? A gente entendeu que existem alimentos que Deus não quer que o ser humano coma, tá bom? Está bem claro. Agora, e sobre a bebida alcoólica, os vícios, né? Da bebida alcoólica, do cigarro, e aí? Onde é amparado isso na Bíblia? Né? A gente vê que muitas pessoas falam, mas não fala nada de uso de drogas na bebida. Na verdade, isso é um princípio. E um princípio pode ser aplicado em vários lugares. O mesmo princípio vale para vários contextos. Ok? Um princípio ele não muda. Nós vamos falar sobre o princípio que baseia, né, o uso de coisas como bebida alcoólica e o uso da droga, do cigarro, por exemplo, tá? Esses vícios, então, a ideia toda é o seguinte, o seu corpo é templo do Espírito Santo, tá bom? O seu corpo não é seu, tá? E a própria Bíblia diz que quem prejudicar este corpo, tá bom? Ele vai pagar a conta, certo? Então, esse é o princípio. Eu tenho que saber muito bem gerir o meu corpo, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, porque eu vou dar conta disso, né? Então você poderia ler pra gente, lá fala um pouquinho sobre essa questão da bebida alcoólica, que pode ser aplicado a qualquer vício, ok? Provérbios 23, do 31 ao 33. Então, só lembrando que a Bíblia fala muito de vinho, só que vinho que eles tomavam era o puro suco de uva, eles não deixavam fermentar para virar uma bebida alcoólica, né? Na verdade, na Bíblia tem não dois... nesse caso, né? Eu falo quando Jesus tomou vinho ou fez vinho no casamento, era a bebida de uva, né? Não o vinho realmente fermentado que embriagava, né? Mas nesse caso, quando o vinho que embriaga. Não olheis para o vinho quando se mostrar vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basílico. Os teus olhos verão... Pode falar, Monique, desculpa, pode falar. Desculpa. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Então, veja bem, isso aí é o fruto de quem se entrega à bebida alcoólica. Infelizmente, quando nós ingerimos a bebida alcoólica, o álcool, ele anestesia uma área do nosso cérebro. Isso já tem estudos científicos que provam, ok? Já não estou falando de nada que não seja, que a gente já não conheça cientificamente, tá bom? Ele anestesia uma área que é responsável pela moral, pelo reconhecimento, pelo filtro humano, sabe? O filtro do que falar, de como se comportar. Então, essa área, ela é extremamente prejudicada. E conforme à medida que a gente vai bebendo, cada vez mais áreas são prejudicadas. Ok? Por isso que pessoas não conseguem ficar em pé, depois de um certo tempo, não conseguem, tem dificuldade até de falar. Tem um nível que a pessoa fica de embriaguez, que ela não consegue mais falar, não consegue ficar de pé, né? Ela chega ao ponto de ficar em coma. Por quê?
O álcool tomou, ele é como se ele adormecesse quase todo o cérebro. Então, e isso é muito sério. Entende? O álcool, ele causa grande mal no ser humano. O ser humano, o corpo humano, ele não está preparado para receber o álcool. Quando ele recebe o álcool, inicialmente pensa que é uma bebida. Então, entra como uma água, como um líquido normal. E quando ele entra lá, o corpo quer expelir aquilo. E aí ele fica desesperado e começa a sugar água, líquidos de outros órgãos para poder mandar embora aquela quantidade. Então, e aquilo causa grande dano ao corpo humano. Então, a bebida alcoólica, hoje, cientificamente, a gente pode argumentar, não existe argumento. Tem gente que fala um pouquinho de álcool, um pouquinho de vinho. Gente, é o suco de uva que faz bem para a saúde. Tá? Isso, o comércio do vinho, tá bom? O comércio, o marketing do vinho não quer que você pare de comprar vinho. Então é por isso que ele fala que um cálice de vinho e não um cálice de suco de uva, não 4, 5 uvas por dia fazem bem, antes do almoço, depois do almoço, depois da refeição, antes da refeição. Entende, gente? Porque o vinho custa mais caro que o suco de uva e que a própria uva. Então eles vão querer que você consuma o vinho. Mas o álcool do vinho vai prejudicar você. E isso eu não estou falando nem de Bíblia, estou falando cientificamente. Tá? Qualquer pessoa que sabe ler pode encontrar essas coisas aí, tá tudo aí na internet. Os argumentos usados para que hoje se utilize o álcool, eles não se sustentam, gente. Nem biblicamente, quando se conhecia a ciência, e nem cientificamente. Beber vinho hoje, beber qualquer bebida alcoólica é loucura. Tá? Já é comprovado que o álcool está ligado a uma série de câncer, de tipo de cânceres e tudo mais. E assim também o cigarro e todos os outros tipos de coisas que podem nos levar ao vício. Certo? Então, ele fala aqui, né, o autor de Provérbios, ele diz que se nós cairmos na tentação do vinho ou da bebida alcoólica, da bebida forte, né, nós então estaremos sujeitos a passar vergonha, sair de si, né? Então Deus não quer isso para você. O Espírito de Deus é equilíbrio, é moderação. Eu não posso falar tudo o que eu penso, por isso que Deus colocou aqui no meu cérebro, né? Uma parte no meu cérebro que filtra as coisas antes de acontecer. Antes de você falar alguma coisa, passa por essa área do seu cérebro, que diz que que faz com que você filtre algumas coisas. Que você não diga tudo o que você pensa. Entende? E aí, então, a bebida faz com que essa área seja amortecida. Ok? Aí Provérbios 20:11 também fala sobre isso. Você podia ler pra gente, Monique? O vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, Isso. todo aquele que por eles é vencido não é sábio. O primeiro versículo, ele fala para você não olhar, ou seja, se você vai cair em tentação, sai de perto, nem olhe, né? Não é nem para olhar, por quê? Porque o homem é fraco, gente. O homem é fraco. Né? E então é interessante que a própria bebida, né? A ideia da bebida, o marketing da bebida alcoólica, tá bom? Do cigarro também, porque você fala assim, mas não tem marketing do cigarro. Como não tem? Olha os filmes. Olha para os filmes, para as séries. Eles investem pesado para mostrar para você que as drogas e o cigarro é de gente rica, é de gente descolada, né? É de gente que tá na turma, que é feliz. Não é assim que mostra? Uma pessoa tá lá toda descontraída fumando. É isso. Porque isso é um marketing dentro do filme, porque não pode passar na televisão. A mídia não pode mostrar uma propaganda de cigarro, de bebida, de drogas. Mas ela pode. Pra cá, né, Rose? Porque eu me lembro quando eu era pequena, eu lembro de um cowboy andando. Isso, tinha. Eu lembro, tinha quando eu era pequena. Mas aí existe uma lei aqui no Brasil, né? O Brasil é sempre atrasado, né? Mas existe uma lei aqui no Brasil que proíbe, então, a publicidade, a propaganda de cigarros, né? De qualquer coisa de cigarros. A droga é porque é ilícita mesmo, né?
E a propaganda do cigarro é porque não pode ter mesmo, porque existe uma lei, né, que proíbe. Mas ela tá aí maquiada, igual você falou, né? Em tudo. Maquiada, isso, exatamente. Exatamente. Porque existe ali aquela mensagem subliminar por trás daquelas pessoas fumando, entende? E assim também, da mesma forma, nas campanhas de bebida alcoólica. Você percebe nitidamente o quê? Que o camarada que bebe, você mostra o quê? Uma praia com gente feliz, cheia de amigos, mulher bonita. Mulheres Isso vai ser alguma bonitas, coisa, né? gente. O marketing, ele é assim, tá bom? Ele vai colocar o quê? Ele vai querer curar a sua dor, que é o quê? Qual é a dor do ser humano? Qual é o desejo do ser humano? Ter amigos, ser aceitado pela sociedade, ser aceito pela sociedade, ter uma mulher linda, um homem lindo do lado, né? Estar num momento de lazer com os amigos, num sol lindo, é tudo que a pessoa quer. Então, aí ele pega aquilo e coloca a bebida naquilo, né? Então a gente percebe que ele linka então, e a pessoa pensa, opa, para eu ser feliz eu preciso beber. Eu preciso beber para que eu possa... Total contrário, né? Destrói Totalmente família, contrário. a pessoa bate Exatamente. carro, destrói vidas. É totalmente contrário o efeito. Exatamente. O álcool, gente, ele causa grande dano para você e para toda a sociedade, tá? A indústria do álcool, a indústria da bebida alcoólica, ela fatura milhões. Quando você olha, por exemplo, ações de algumas que eu não vou citar aqui, de empresas que fabricam esse tipo de coisa, elas não param de crescer, gente. Porque o marketing está trabalhando muito, principalmente no verão, mas no inverno também. Porque as pessoas estão cada vez mais focadas nisso. Entende? Pensando que, ligando então o prazer de ser aceitado pela sociedade, o prazer de ter amigos, de ter um momento de lazer, porque tá difícil, né, gente? Tá difícil, tá estressante as vidas, nós trabalhamos demais e nós queremos ter momento de lazer. Então ele linka o momento de lazer com a bebida. Então toda vez que a pessoa, ela tá no momento de lazer, ela precisa beber. Porque se ela não precisar beber, ela vai lembrar daquela campanha. Isso é automático, tá? Eles sabem muito bem o que eles fazem. Mas voltando ao assunto, antes mesmo que a ciência provasse que a bebida alcoólica causa grande mal para o ser humano, as finanças mostram que as pessoas gastam dinheiro demais com bebida alcoólica, gente. Se você for fazer um levantamento de quanto você gasta com uma coisa que está prejudicando a sua vida, tá? E se você disser assim, eu bebo para ser feliz, você é uma pessoa ignorantíssima. Tá? Porque você foi totalmente ludibriado pelo marketing, que disse isso pra você, que disse isso pra você todas as vezes que passa uma mulher bonita servindo um copo de cerveja. Entende? Você está sendo ludibriado, enganado pelo marketing. Você não precisa beber pra ser feliz. Tem muito mais coisa que te traz prazer. Oi. A gente observa como o mundo anda na contramão do que está escrito na palavra de Deus, né? Como isso acaba sendo, na verdade, fazendo parte da guerra espiritual. Porque se você segue os mandamentos de Deus em questão alimentar, você é chato, você é tirado como uma pessoa chata, você não é legal, você não come tudo, você é fresco. E, na verdade, a gente está seguindo o que seria o correto, né? Para todos. Mas a gente acaba sendo tirado de o chato. Ai, não come aquilo, ai, não come isso. É verdade, é verdade. Totalmente na contramão. E é o que eu sempre digo para as pessoas, gente. Se você está igual a todo mundo, minha filha, pare e reflita. Porque tem alguma coisa errada com você. Tá? Se você é igual a todo mundo, é que você está caindo aí na conversa da massa. Entende? Nós precisamos ser diferente. Esther era diferente, gente. Ela se transformou rainha porque ela era diferente das outras. Você tem que ser diferente dos outros. Jesus, Deus, Ele criou as diretrizes para que você seja verdadeiramente feliz em todas as áreas da sua vida. E nisso inclui a sua saúde. Porque quando nós nos alimentamos bem, nós estamos investindo em algo que depois nós vamos ter que pagar muito caro lá atrás. Certo? Hoje nós nos entregamos aos prazeres momentâneos, porque hoje as pessoas não comem porque aquilo vai te nutrir. Só quem faz isso é quem estuda sobre isso, né? Quem tem uma conscientização melhor. Hoje as pessoas comem por prazer, porque elas estão desesperadas, elas precisam de prazer a qualquer custo. Então elas estão comendo e gastando e fazendo tudo que é errado para ter prazer espontâneo, prazer momentâneo, desculpa, né? E isso causa um sério mal.
Então, Esther nos ensina o quê? Que para se tornar o top, para ser escolhido, tá lá em cima, querido, você precisa ser diferente. Você não pode ser igual, tá? Você tem que ser diferente. E a palavra de Deus, ela vai te ajudar a ser diferente. Ela vai te ajudar a sair da média, entende? Porque é difícil sair da média, gente. Porque tem gente trabalhando. O marketing está trabalhando para te corromper todo dia. Você liga a TV, você assiste um filme, tudo que você faz quer te corromper. Quer te fazer um zumbi. Diga, Monique. Sim. E a gente cresce assim. Então, é meio difícil você entrar num ritmo, né? Quando a gente aprende realmente o que é certo, é meio difícil, mas não é impossível. É um passo a cada dia, mas você consegue entrar nesse ritmo. E quando eu leio, as pessoas falam, nossa, mas tudo isso não se pode comer, né? Ai, já passou, isso já era lá atrás. Mas quando eu leio essas coisas que Deus criou pensando no ser humano, se vê a delicadeza do pensamento do amor de Deus pela humanidade, porque ele deixou tudo ali para a máquina do ser humano funcionar perfeitamente. Exatamente. Se você compra um celular, vamos supor, o fabricante fala assim, ó, não usa o celular no carregador, que você diminui o tempo de vida dele. E você vai estragar o celular que poderia durar 5 anos em 1 ano e meio. Então, Verdade. quem fez o produto sabe o que é melhor para o produto, né? Sabe. E a gente vê em Esther, a qualidade de Esther é impressionante. Ela ouvia conselhos, ou seja, ela buscava conselho com as pessoas certas, gente. Você tem que buscar conselho com pessoa certa, tá? Com quem sabe do assunto, né? Ela buscou conselho com quem? Primeiro, com Mordecai ou Mardoqueu, né? Que era um homem que conhecia, ele era um homem experiente. Depois, quando ela entrou dentro lá do palácio, começou a se preparar, ela ouvia todos os conselhos. A própria Bíblia diz, né, que tudo aquilo que os homens que estavam responsáveis pelas mulheres, para cuidar da beleza das mulheres, ela fez somente o que ele mandou. Então, ou seja, ela ouvia conselho, gente. Sabe, eu tô na pior, eu tenho que buscar o conselho. E qual é o conselho para minha saúde? Qual é o conselho melhor para minha vida? Gente, é a Bíblia. Primeiro, é a Bíblia, tá? E profissionais que entendam do assunto, né? Então, isso é maravilhoso, porque a gente percebe que ela saiu de camponesa para rainha porque ela tinha essas qualidades, né? Ela soube muito bem gerir, administrar aquele momento, né? Ela soube planejar, ela soube minuciosamente, né, entender ali o que o rei esperava dela. E ela falou exatamente aquilo que o rei queria que ela falasse. O rei queria que ela... Não queria que ela fosse... de alguém, né? Ele não queria que ela fosse mais uma. Ele não queria que ela fosse mais uma mulher ali, né? Cobiçando um posto de rainha. Não, ele queria que ele fosse uma mulher inteligente, né? Uma mulher que fosse mais do que um rostinho bonito. Não é verdade? Ô, Rose, uma coisa que eu vejo em Esther, admiro, e também a gente consegue ver em outras passagens da Bíblia em Daniel, com Daniel e seus amigos, é que eles estão no lugar, mas eles não são influenciados, assim, por aquele lugar. Porque, embora ela ouvia tudo que eles falavam, eu tenho certeza que ela pensava se aquilo condizia com que Deus... O que ela aprendeu antes, entendeu? O que Mardoqueu passou para ela. O que Deus instruiu ela. Ela não ia passar por cima. Ela não passou, na verdade, nenhum momento por cima do que ela era antes. Então, você pode estar num lugar cheio de influências erradas. Basta você... deduzir o que é melhor para você, o que você vai seguir ou não. Não é o lugar que te faz, você tem que ser influência, né? Exatamente. O influenciador, ele sabe muito bem qual o princípio a seguir. Essa é a diferença do influenciador e influenciado. O influenciado não tem base. Não tem base nenhuma. A pessoa que se deixa influenciar, ela não tem base para aquilo. Ela foi influenciada com aquilo porque ela achou aquilo atrativo. Então eu vou agir dessa forma. O influenciador, ele tem base sobre aquele assunto. Então, o que ele vai fazer? Ele é que vai influenciar. Porque ele entende como funciona o influenciado. Isso é interessante. Aí, o Capê Pontes, ele disse assim, ela não passou por cima dos seus princípios. Exatamente. Ela não passou. E isso é interessante. O influenciador, ele é exatamente assim.
Ele tem os seus próprios princípios e ele não abre mão deles. Ela era diferente, gente. Nós temos que ser diferentes para chegar ao posto maior, né? A ter o posto. A Bíblia nos ajuda a isso. A Bíblia está aí para nos ajudar, né? Em todas as áreas da nossa vida, não é? Mas, além disso, nós precisamos entender que os princípios, eles têm que estar bem enraizados. Porque, senão, os influenciadores vão ali, vão te levar para outro caminho. O marketing quer fazer isso o tempo inteiro com as pessoas. O tempo inteiro. Provavelmente as mulheres que não retornaram à presença do rei, como diz lá no versículo, né? Que elas passavam a noite com o rei e depois elas iam para uma outra casa, né? Que aí só saía de lá se o rei chamasse, se caísse na graça do rei ou não, né? Então, provavelmente, quando eles estão na casa anterior, fala, vai toda arrumada, porque ele gosta, entre elas, entende? Sabe como a mulher, né? Que fica... Então, vai assim, vai a casa. Aí, os seguranças dela, o mordomo, que tinha acesso ao rei, às vezes até falava, gente, não, menos é mais, sabe? E ela, imagina, eu tenho que ganhar ele. E Esther soube ouvir quem estava próximo ao rei. O que o rei queria, porque você estava comentando, porque era aquilo que o rei falava, né? Ouça conselhos, ok? Ouça conselhos. Não tem como, tá? Planeje, saiba bem o que você quer e ouça conselhos. Principalmente o conselho de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Hoje o nosso foco é falar sobre alimentação. A gente está falando sobre alimentação na Bíblia. A gente saiu um pouquinho, mas a gente está falando sobre alimentação na Bíblia. E nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se nós nos deixamos levar por tudo que é dito, por tudo que as pessoas falam, nós não cumpriremos esse princípio, entende? E aí nós comeremos tudo que nós achamos que dá prazer, comeremos só por prazer, porque nós devemos comer da forma correta, nós devemos pensar na nossa saúde, porque hoje o mundo está como, gente? O mundo está obeso, desanimado, triste porque não tem sol, não toma sol, não sai pra rua. E aí, como você mesmo falou, acaba tendo o quê? A vitamina D, ela está diretamente ligada, que ela é um hormônio também, ela está diretamente ligada a uma série de coisas. Inclusive, como você havia dito, problemas emocionais. Então, uma pessoa que não toma sol, não faz atividade física, não sai de casa para ver outras pessoas, não faz atividade física, não respira um ar puro. Às vezes, a pessoa mora num lugar onde o ar é insuportável, sabe? Então, tudo isso prejudica a nossa vida. E nosso corpo... Também, investir no nosso corpo, gente, é mais importante do que investir em dinheiro. Porque o que adianta eu me matar de trabalhar, tá? Eu viver a minha vida para enriquecer, para trabalhar, mas aí eu morro antes do tempo, porque estou obeso ou com algum problema de saúde, porque não tive tempo de me dedicar à minha saúde como deveria, e aí fica tudo aqui para outra pessoa, então, usufruir. É justo? Deus não quer isso para você. Tá? Deus não quer isso pra você, né? E por isso ele deixou as leis de saúde pra você, tá bom? Gente, vocês que estão entrando agora, nós estamos estudando o livro de Esther. E a gente tá falando como Esther chegou até a rainha. Como ela conseguiu, quais foram os princípios que ela usou, né? Principalmente o de alimentação, né? Que é um investimento importante. Nós investirmos na nossa saúde, em termos uma vida agradável, uma vida boa, né? De acordo com o que Deus espera de nós, de acordo com a Bíblia, né? Então a gente percebe que... Pode falar. E assim, entra também na parte de que assim, Deus já deixou isso no começo para você saber o que você deveria falar. Fazer, né? O que você deveria fazer, como se alimentar, por quê? Se você for um pouco mais para frente, a Bíblia diz que ficou para... qual a missão? Por que nós nascemos? Nós nascemos para levar o evangelho ao mundo. Se você não tem saúde, se você não tem energia, como que você vai conseguir sair e levar a palavra de Deus para o mundo? Como? Como que você vai pregar a verdade? Como você vai falar de Jesus para as pessoas? Como é que você vai fazer as obras de Jesus? Fazer o que é bom, né? Servir as pessoas. Como é que você vai ser útil, gente? Porque não é possível que as pessoas queiram vir no mundo só para viver para si mesmo. Sabe? A felicidade, ela vem através de você ser útil. Sabe? Você de alguma forma, significar alguma coisa para a sociedade, sabe? O KP comentou assim,
a Késia, vemos a influência do mundo nas nossa vida desde o que comemos, o que é um pouco preocupante, porque como a Monique disse, o mundo vai na contramão do que Deus quer pra gente. É verdade, ele vai totalmente na contramão. Totalmente. Então, nós temos que olhar para quem? Para Deus. Deus é o nosso conselheiro. Se a pessoa pode ser a melhor profissional do mundo, mas se ela está te guiando para um lugar, para um princípio fora do que Deus disse, então esse princípio não te serve, tá? Essa educação que ela está te dando não é uma educação, tá? Não é, tá? Então, por quê? Porque Deus conhece o ser humano. Ele criou o ser humano e ele sabe o que é melhor para o ser humano. Certo, gente? Então, assim, também nós não estamos falando aqui, né, Rose, que uma pessoa que se alimenta da maneira adequada não fica doente, não é essa a questão, né? Porque nós somos humanos e série de coisas acontecem. Às vezes você tem a alimentação mais saudável possível, mas você vai ficar doente. Nós vivemos no mundo, com influências no mundo, né? Mas quanto mais saudável for a alimentação, com certeza uma vida melhor, uma agilidade melhor, uma noite de sono melhor, e tudo isso vai te ajudar a ter uma vida, um tempo de vida mais prolongado. É assim, normalmente. Teve um dia que hoje eu fui na igreja e eu estava observando uma pessoa que estava sentada próximo a mim. E essa pessoa era muito, muito obesa na parte de baixo, da cintura para baixo. E eu falei, gente, o quanto essa pessoa teve que comer para que se tivesse tanta gordura ali naquele lugar, né? Às vezes a gente não para pensar, mas se a gente só colocar para dentro e não queimar, porque na verdade o alimento ele é para te trazer disposição para você agir, né? Então, se eu estou comendo de forma errada, ou seja, e de forma impulsiva, pensando no prazer, eu preciso me tratar. Eu preciso de tratamento, eu preciso olhar para mim de forma diferente. Entende? E porque o alimento, ele tem que me nutrir. Sabe, tem gente que fala, eu não gosto daquilo, eu não como. Cara, você não vai comer para ter prazer. Você, claro, também é bom, né? Mas você tem que tentar unir o prazer com a nutrição. Então você tem que comer aquilo que te faz bem. Se você não tem o hábito de comer, se você não gosta daquilo, você precisa se esforçar. Porque é importante que você coma aquilo. Certo? Então, alguns hábitos que nós adquirimos, né? Algumas ideias. Né? Antes mesmo, faz pouco tempo, na verdade, assim, que eu aprendi tudo isso sobre as práticas alimentares. Faz muito pouco tempo, faz cerca de um ano. E eu venho, antes desse um ano, eu venho de uma depressão. Então, por tristeza, eu comia e a comida me deixava mais triste. Então, eu ficava nesse ciclo. Então, atualmente, eu ainda não estou no peso ideal, mas mudei, restri muito a alimentação, mudei bastante. A gente tenta fugir muito das frituras. O suco verde que eu tomo, esses dias eu tomei, gente, porque daí nosso corpo ele fica meio intoxicado. Quando você começa a fazer a prática alimentar saudável, dá um boom, né? Você não aguenta, mas é isso. Daí no outro dia já é bom, no outro dia já é bom, e você acorda melhor, e vai indo. Então, assim, a gente vem de práticas relaxadas já com o corpo, mas nada te impede de mudar, né? A partir do momento que você conhecereis a verdade, ela te libertará. É exatamente isso. Você conhece a verdade e aí você começa a praticá-la. E isso é prazeroso, porque além de tudo, você sabe que está agradando a Deus, né? É verdade. A Fabi, ela está dizendo assim, a Bíblia fala que somos templo e morada do Espírito Santo. Então temos que cuidar desse templo num todo. E isso, lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz isso. Que nós somos templo do Espírito Santo, santuário de Deus, santuário, morada de Deus, né? Mas isso é perfeito. Isso aí é a base do princípio alimentar, sabe? Não só do princípio alimentar, mas de tudo que eu faço. Porque tudo que eu faço que prejudica o meu corpo, eu vou dar conta a Deus. Porque o meu corpo é emprestado. Ele foi concedido a mim, né? Para uma causa. E eu preciso entender qual que é esse propósito que Deus tem para mim. Né? Então eu tenho que viver buscando esse propósito junto a Deus para ser mais feliz. Porque se eu não cumprir esse propósito, Deus me deu um corpo para cumprir um propósito para ser feliz.
Entende? E aí ele deixou todas as diretrizes para isso. E uma delas é cuidar da saúde física, né? Se alimentar bem, se abster de coisas que Deus reprova, que Deus não quer que você coma, tá bom? A lei de Deus é para o ser humano, não é para israelita, não é para o ser humano. Então, o ser humano continua a ser humano, tá bom? Desde Israel, desde Adão e Eva até hoje. O corpo, o coração é coração, o pulmão é pulmão, os olhos são olhos. O corpo humano é pior ainda. Se a gente for imaginar que o corpo humano ele está cada vez mais limitado por causa do pecado, cada vez mais denegrido, né? Então a gente pensa que cada vez mais nós precisamos resgatar essas leis de saúde da Bíblia, né? Isso é um investimento para nossa vida, né? Esther sabia muito bem disso, é por isso que ela ficou à frente de todas as outras, porque ela obedecia, acima de tudo, ela obedecia às diretrizes de Deus. Era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Né? Essa mensagem que nós gostaríamos de deixar para você, tá bom? Adote um estilo de vida mais saudável, tá bom? Comece hoje, porque isso vai mudar a sua vida. Como a Monique falou, a gente pode até não ficar doente, pode até de vez em quando ficar doente, mas vai ser com menos frequência do que se outras pessoas que se alimentam mal, tá bom? Então, isso é comprovado cientificamente já. Quem pratica atividade física e se alimenta bem, ela tem, então, uma qualidade de vida muito, muito melhor, superior à das outras pessoas que não fazem. Tá bom? Lá em 1 Coríntios, como a Fabi falou, 1 Coríntios 1 Coríntios 6, do 19 e 20, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Se nós cremos em Cristo e queremos que Cristo nos comprou, tá? Nós somos dele. Nós cumprimos o propósito dele. E isso nos fará feliz. Agora, se nós não cremos nisso, então nós continuamos como o mundo, se atolando nas doenças, acabando com a nossa vida. O triste, sabe o que é? O triste é que muitas pessoas creem em Deus, servem a Deus, mas não cumprem isso, sabe? Glorificai a Deus com o vosso corpo. Não entende que ele foi comprado e que a verdade de Deus continua sendo verdade de Deus, porque ele continua sendo ser humano, né? Ele continua, as leis de saúde da Bíblia continuam sendo úteis para o ser humano, ainda mais à medida que o ser humano se deteriora por causa do pecado, da má alimentação, né? Então, conforme o tempo, a própria linha genética do ser humano, né? A própria linha de genética do ser humano, ela vai se transformando, entrando ali doenças genéticas e uma série de coisas que não tinha quando Adão e Eva foram criados, né? Então, agora, mais do que nunca, nós precisamos obedecer a Deus para termos uma vida feliz, assim como fez a rainha Esther, tá bom? Então, nós vamos encerrar agora. Monique, você quer comentar alguma coisa? Enquanto isso, pessoal, quem tiver pedido de oração, deixa o pedido de oração aqui, que eu vou fazer a oração final, e aí eu já faço o pedido de oração, tá bom? Só a Rosângela colocou o pedido aqui, né? Até agora, então eu vou orar. Se alguém tiver mais algum pedido, deixa aqui, ok? Então, Rose, a única coisa que eu tenho a acrescentar, porque eu acho que tudo ficou muito claro, foi uma conversa bem, além de agradável, esclarecedora. Se está na Bíblia, é importante. Se está lá, se Deus quis que estivesse lá, porque tem muitas coisas que aconteceram que não está na Bíblia. Então, se está na Bíblia, é para ser seguido. É importante para a sua vida, tanto nossa vida aqui como a vida espiritual. É verdade. A própria Fabi, para finalizar aqui, ela disse assim, é tempo de nós despertarmos para isso, porque infelizmente temos muitos doentes entre nós, e por doenças que muitas vezes poderíamos ter sido evitadas, é verdade, com uma alimentação equilibrada. É verdade, com uma alimentação tem muitas doenças que elas podem ser evitadas sim, com uma boa alimentação. A maioria delas, né, Fabi? Vamos e venhamos, né? Infelizmente. Nos nossos dias de hoje, até mesmo a Covid, que os médicos falam que a imunidade é tão importante e a gente adquire essa imunidade muito através de alimentação, muito através do que nós consumimos. Sim, verdade.
Eu quero só lembrar vocês, esse é um estudo do livro do projeto Esther, ok? Se vocês quiserem mais informações, nós temos a primeira, segunda e terceira aula sobre o livro de Esther, que nós já fizemos, gravadas no Instagram e também no meu canal no YouTube, Rose Lima, tá bom? Rosi, com I, Rose Lima, tá bom? E se vocês quiserem saber mais sobre o projeto Esther, entrem lá no Telegram, tá bom? No grupo Projeto Esther, lá tem todas as informações, inclusive você pode entrar em contato com a coordenadora do grupo para você poder entender e tentar aplicar sim esse estudo para outras pessoas, tá bom? Porque esse é o intuito dessa live também, que outras pessoas conheçam esse projeto, tá bom? Obrigada, Monique. Quer falar mais alguma coisa para a gente finalizar? Não, tudo perfeito. Obrigada, Deus abençoe você, sua vida. Só fala qual é o próximo estudo, daí para elas irem lendo lá os capítulos. Sim, o próximo nós vamos falar sobre exaltado e não satisfeito. A gente vai falar sobre... Peraí que eu vou me lembrar o nome dele, que o nome dele é meio estranho, tá, gente? Vai falar sobre Mardoqueu, né? Que Mardoqueu, ele era o primo de Esther, que criou Esther. E o Amã, que era um dos líderes, né? Que estava ali junto ao rei, né? E ele era um homem mau. E a gente vai falar sobre ele, sobre Amã, sobre este homem, tá bom? Na próxima aula. Vai ser no próximo sábado já, né? No próximo sábado nós estaremos juntos às 18 horas falando sobre Amã. E para finalizar, então, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? E eu espero vocês no próximo sábado. Monique, também muito obrigada.